Prezados, sejam bem-vindos à aula 2 de equações diferenciais, cujo objetivo vai ser começar a estudar os métodos de resolução de EDOs de primeira ordem e também como se resolver problemas de valor inicial, os famosos PVIs. Nós vimos na aula 1 que para verificar se uma determinada função é solução de uma equação diferencial ordinária é relativamente simples. Nós precisamos pegar a solução, a candidata à solução, derivar a quantidade de vezes que a EDO estiver indicando, efetuar a substituição ou as substituições necessárias e, ao se fazer as operações, verificarmos se a igualdade vai ou não ser satisfeita. Se for satisfeita, a candidata é de fato solução. Se não for satisfeita, ela não é solução. Só que nesses casos nós já conheceremos a candidata à solução, mas na maioria das vezes nós teremos apenas a EDO e não conheceremos candidatas a soluções. Então, como encontrar o conjunto de soluções de uma EDO? Para isso, nós precisamos conhecer as técnicas de resolução, e elas são baseadas nos tipos específicos de EDOs, ou seja, quero resolver uma EDO, eu preciso saber de que tipo essa EDO é, porque aí eu vou verificar, dentre as técnicas conhecidas, qual é a adequada para aquele tipo de EDO. Então, nós vamos começar com as EDOs lineares de primeira ordem, verificando técnicas de resolução para esse tipo de equação, e depois, para esse tipo de equação, como resolver problemas de valor inicial. Nós vimos também na aula 1 que toda equação diferencial ordinária linear tem que poder ser escrita nesse formato. E, portanto, se a equação é de primeira ordem, nós vamos ter esse formato vindo até aqui a derivada de ordem 1 da função desconhecida. E, portanto, toda equação diferencial ordinária linear de primeira ordem pode ser escrita dessa forma, sendo a função a1 de t obrigatoriamente diferente de zero. E por que ela precisa ser diferente de zero? Percebam que, se ela for igual a zero, nós vamos ter zero multiplicando aqui a derivada da função desconhecida, então todo esse termo vai zerar e não teremos mais a derivada da função desconhecida aparecendo na equação. E, portanto, ela deixa de ser uma equação diferencial, porque não vai envolver derivadas. E é por isso que a função a1 obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E se é diferente de zero, nós podemos pegar a equação 3 e dividi-la pela função a1 de t, obtendo, portanto, essa igualdade. Aqui, a1 sobre a1 é igual a 1, então nós vamos ter apenas y'. Aqui, o quociente entre a função a0 e a função a1 nos gera uma nova função de t, que eu vou chamar aqui de p de t, e o quociente entre g de t e a função a1 de t vai gerar uma nova função de t também, que eu chamei de q de t. E, portanto, toda a equação diferencial ordinária linear de primeira ordem pode ser escrita aqui no formato 5, y' mais uma função de t vezes y igual uma outra função de t que eu chamei de q de t. Então é esse o formato que nós vamos trabalhar para discutir os métodos de resolução da aula de hoje. Em particular, se as funções p de t e q de t forem constantes reais, que eu chamei de a e b, a EDO passa a ter esse formato, com coeficientes constantes. Então, nesse caso, ela é denominada linear de primeira ordem com coeficientes constantes. E como resolver equações diferenciais com essas características? Bom, a ideia é isolar a derivada e depois aplicar um método de integração. Então, num caso particular, onde o coeficiente a é igual a 2 e o coeficiente b é igual a 5, nós resolvemos da seguinte forma. Dada a equação, isolamos y', trocamos no próximo passo y' pela notação dy dt e colocamos o coeficiente que acompanha a função desconhecida y em evidência, nesse caso, o menos 2. Ao fazermos isso, o coeficiente que aparece dentro do parênteses multiplicando a função y é igual a 1. E esse é o objetivo de colocarmos o coeficiente menos 2 em evidência. Ao se fazer isso, como o coeficiente aqui é igual a 1, lá no processo de integração,
eu vou ter uma integral mais fácil de ser resolvida. Depois de fazermos isso, nós podemos dividir ambos os lados da equação por y menos 5 meios e, ao mesmo tempo, multiplicar ambos os lados por dt. E vamos encontrar essa relação. Agora, aplicamos a integral em ambos os lados e encontramos essa nova igualdade. Percebam que a integral de dy sobre y menos 5 meios vai ser igual ao ln do módulo de y menos 5 meios. E é aqui que eu comentei anteriormente que o processo de integração fica fácil de ser resolvido, porque o coeficiente que multiplica y é igual a 1. Se ele não fosse, ainda era um processo de integração relativamente simples, mas não tão direto quanto esse. Então encontramos ln do módulo de y menos 5 meios igual a menos 2t mais c1, que é a integral de menos 2 dt. Agora, para eliminar o ln, nós aplicamos a função exponencial em ambos os lados da igualdade, e como a exponencial e o ln são funções inversas, nós concluímos que o módulo de y menos 5 meios é igual a e elevado a c1 vezes e elevado a menos 2t. Percebam que aqui do lado direito da igualdade, em relação ao anterior, nós só usamos a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. E elevado a c1 vezes e elevado a menos 2t é igual a e elevado a menos 2t mais c1. Além disso, percebam que o módulo de um número é igual a mais esse número ou menos esse número de acordo com algumas condições. Então, para tirar o módulo aqui, basta que nós coloquemos mais ou menos do lado direito. E agora isolamos a função desconhecida, obtendo que y de t é igual a 5 meios mais ou menos e elevado a c1 vezes e elevado a menos 2t. Nós sabemos ainda que o e é uma constante e que o c1 também é uma constante. Então, tanto mais quanto o menos e elevado a c1 são constantes. Podemos denominar essas constantes simplesmente por c. E aí concluímos que a função desconhecida, agora conhecida, é y de t igual a 5 meios mais c vezes e elevado a menos 2t. Percebam ainda que como esse c é um número real qualquer, na realidade o y de t que nós encontramos não é apenas uma função. Ele é um conjunto de infinitas funções, já que esse c possui infinitas possibilidades. Então nós temos uma família infinita de soluções e para esse tipo de solução nós damos o nome de solução geral da equação diferencial. No outro caso, nós temos a equação diferencial 2y' menos 3/4 de y igual a 3. A ideia é a mesma, isolar a derivada e depois aplicar um processo de integração. Então temos a equação diferencial, começamos o processo de isolamento da derivada, agora dividimos por 2 ambos os lados e obtemos que a derivada da função desconhecida é 3 meios mais 3/8 de y. Colocamos o termo que multiplica a função desconhecida em evidência, então 3/8, e aí fica y mais 4 multiplicando. Fazemos os ajustes dividindo ambos os lados por y mais 4 e multiplicando ambos os lados por dt, obtendo essa igualdade. Aplicamos a integral em ambos os lados. A integral de dy sobre y mais 4 é o ln do módulo de y mais 4. Integral de 3/8 dt é 3/8 t mais a constante. Aplicamos a exponencial em ambos os lados. Exponencial elimina o ln, fica apenas módulo de y mais 4, igual a exponencial de c1 vezes a exponencial de 3/8 de t. Agora, tirando o módulo, ficamos com essa igualdade. Isolando a função y, obtemos que ela é igual a menos 4 mais ou menos e elevado a c1 vezes e elevado a 3/8 de t. Agora, como antes, e elevado a c1 e o mais ou menos correspondem a uma constante, e substituindo o mais ou menos e elevado a c1 por essa constante c, nós chegamos na solução y de t igual a menos 4 mais c e elevado a 3/8 de t. Mais uma vez, como esse c pode admitir infinitos valores reais, nós temos uma família infinita de soluções, chamada de solução geral dessa equação diferencial. Mas temos o caso também onde a função p de t é igual a zero, e aí a função, a equação diferencial geral,
vai ter esse termo aqui cancelado, porque P de t é igual a zero, ficando apenas na forma y' igual a Q de t. Nesse caso é ainda mais fácil, porque vai bastar integrar diretamente ambos os lados da equação e a solução vai ter esse formato aqui. Exemplo, y' igual a 1 mais e elevado a 2x. Percebo que nesse caso a variável independente é x, então nós temos uma derivada igual a uma função que depende apenas da variável independente, como é esse caso. Então, a função desconhecida vai ser a integral da função q de t, nesse caso q de x. A integral de 1 mais e elevado a 2x é x mais e elevado a 2x sobre 2 mais a constante. E, portanto, essa é a solução geral dessa equação diferencial. No segundo caso, dy sobre dt igual a seno de t, mesmo esquema, a gente integra ambos os lados, obtendo integral de dy igual a integral de seno de t, integral de dy y de t, integral de seno de t menos cosseno de t mais uma constante. Então, essa família infinita de soluções é a solução geral dessa equação diferencial. Ok. E o que vem a ser um problema de valor inicial, um PVI? É quando nós temos uma equação diferencial associada a uma condição inicial. E o que é uma condição inicial? É quando nós, para algum valor de t0 no domínio da função, nós conhecemos a imagem desse t0 e sabemos que ela é igual a um valor y0. Então, nesse caso, aqui de maneira genérica, quando eu tenho uma EDO de primeira ordem linear associada a uma condição inicial, nós temos um PVI, nesse caso, especificamente para EDOs de primeira ordem. Então, resolver esse PVI consiste em, primeiramente, resolver a equação diferencial e depois, à solução geral, aplicarmos a condição inicial. E, em geral, esse resultado vai nos permitir determinar o valor daquela constante C, vai ser um valor específico dada a condição inicial. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro caso, nós temos esse PVI, onde a equação diferencial é a primeira que nós resolvemos, e essa condição inicial associada está indicando para a gente que a imagem da solução geral, quando a variável independente t for igual a zero, tem que ser igual a menos 1. Nós já verificamos que a solução geral dessa equação diferencial é y de t igual a 5 meios mais c e elevado a menos 2t. Nós precisamos, então, calcular a imagem do zero nessa solução geral e igualá-la a menos 1, que é isso que a condição inicial está indicando para a gente. Então, precisamos trocar o t da solução geral por zero e igualar o resultado a menos 1. Com isso, nós obtemos essa igualdade, subtraímos 5 meios de ambos os lados e chegamos nessa nova igualdade. C vezes 1 é C, menos 1 menos 5 meios, menos 7 meios. Então, significa que para essa condição inicial, essa constante na solução geral tem que ter o valor igual a menos 7 meios. Fazendo a substituição, nós encontramos a solução y de t igual a 5 meios menos 7 meios e elevado a menos 2t. E essa solução, como é solução do PVI, que está, portanto, associado a uma condição inicial, é chamada de solução particular do PVI. O gráfico dessa solução aparece aqui nessa curva, sendo representado por essa curva. Percebam que ela é crescente, mais limitada por y igual a 2,5, que é os 5 meios. E percebam que à medida que o t aumenta, esse termo tende a zero, e é por isso que ela vai se aproximar cada vez mais dos 5 meios. Um segundo exemplo de PVI é para aquela segunda equação diferencial que nós já resolvemos, associada a essa condição. Ou seja, na solução geral, nós sabemos que a imagem do menos 2 tem que ser igual a 5. Ou seja, quando a variável independente for igual a menos 2, o resultado da função tem que ser igual a 5. A solução dessa equação diferencial nós já calculamos e vimos que é menos 4 mais c e elevado a 3/8 de t. Aplicando a condição inicial, menos 4 mais c vezes e elevado a 3/8 vezes t. O t, nesse caso, é menos 2. Então, substituímos por menos 2
e todo o resultado tem que ser igual a 5, que é o valor da imagem de menos 2. Fazendo a operação aqui, somando 4 em ambos os lados, nós vamos ter que c vezes e elevado a menos 3 quartos tem que ser igual a 9. Dividindo ambos os lados por e elevado a menos 3 quartos, nós concluímos que o c tem que ser igual a 9 vezes e elevado a 3 quartos. Substituindo esse valor de c na solução geral, nós obtemos a solução particular desse PVI, que vai ser menos 4 mais 9 vezes e elevado a 3 quartos mais 3 oitavos de t. Então, essa é a solução particular desse PVI. Aqui nós temos o gráfico dessa solução. Percebam que a curva está limitada aqui embaixo pelo valor menos 4, mas ela é crescente indefinidamente. Percebam que as técnicas que nós estudamos aqui foram úteis quando as funções p e q de t eram ambas constantes, ou quando a p de t era igual a zero e a q de t uma função qualquer. Fora dessas situações, o que nós estudamos até agora não vai ser suficiente para resolver as equações diferenciais. Então, nós precisamos de um método mais abrangente, que sirva para quaisquer p e q. Esse método é denominado método do fator integrante, mas é tema da continuação dessa aula no próximo vídeo do canal. Espero que tenham gostado, estou à disposição para tirar dúvidas e aguardo vocês na próxima aula.